Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar sobre Ramondino, Júlio Gurila, Everton Costa e Hadi Choopan. Então, sem muita enrolação, peço que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações. Acabei de chegar no meu treino, tô com uma baita dor nas costas, acho que eu fiz merda. Então, antes que eu não consiga gravar esse vídeo, vamos para as notícias. Começando com o Ramondino, que no canal do seu patrocinador aí revelou que já vai estar em viagem para Las Vegas, o que é uma ótima notícia para nós que torcemos para o Ramon. Nós sabemos que alguns atletas precisam chegar com uma certa antecedência para ficar ambientado, para ficar concentrado. Quando você chega muito em cima da hora, às vezes você acaba se desconcentrando ou tendo imprevistos, né? Então, sabemos que o Ramondino é um cara que o seu físico responde muito fácil, né? É um cara que tem ótimas respostas fisiológicas, mas ele chegando com 4 semanas de antecedência, ficar ali na Dragon's Lair com o Flex Lewis, acho que vai ser muito importante para ele conseguir se concentrar, né, no que ele precisa para chegar melhor nesse Mr. Olympia, mostrar a sua melhor versão. E nós sabemos que alguns atletas, isso é algo muito particular, é importante, né, ter esse distanciamento, né, sabe? Eu não sei exatamente se ele vai viajar com a família, pela imagem que eu vi ele postando nos seus stories, acredito que ele esteja sozinho. E para alguns atletas, né, que eu não tô falando se é certo ou não, para alguns atletas ter esse distanciamento, dar um tempinho da esposa, das crianças, nesse nível é algo que pode ser eficiente, né, a nível de performance. Pro emocional do atleta, enfim, pode ficar com saudade, enfim, tem todas essas questões. Mas a nível de performance, pode ter sido uma decisão muito importante, né? Ele vai poder ficar concentrado apenas na sua preparação. A gente sabe que o Ramon tem 2 filhos criancinha, né? 2 bebezinhos em casa, né? 2 filhos pequenos. E querendo ou não, isso pode ir desgastando, né? Chegando na reta final, a gente sabe que os atletas ficam mais estressados, né? Com pouca comida, pouca água. E às vezes pode ser estressante para o seu físico. Então, a nível de performance, acho que foi uma ótima decisão. Ele vai ficar, provavelmente ele vai treinar na Dragon's Lair, né, academia do Flex Lewis, que lembrando ele também, eles têm o mesmo patrocínio, né, então acredito que eles devem ter um intercâmbio bem legal, vai conseguir absorver aí do mindset do Flex. Então, acredito que foi uma decisão muito acertada. O que vocês acharam disso, rapaziada? Partindo para a próxima notícia, vamos falar sobre Júlio Gurila, que recentemente tinha comentado que iria competir na Polônia. Depois ele falou que teve alguns imprevistos logísticos e aí acabou optando por não competir mais na Polônia, que seria nesse final de semana, dia 7 de setembro. Mas ele falou que vai competir em breve. E aí eu quero falar aqui para vocês sobre como está o seu físico, obviamente, e também sobre quais podem ser os possíveis destinos do Gurila aí nessa última janela de oportunidades para se qualificar para o Mr. Olympia. Ele está com 110 quilos atualmente, lembrando que ele não está mais preparado pelo Pacho, ele está preparado pelo Yassin, né, que eles estão em Dubai. O Gurila está se preparando em Dubai, né, desde que ele competiu no Dubai Pro, ele está vivendo lá. Então ele vai competir ali pelas proximidades, ó, 110 quilos, ótimo condicionamento, bons cortes. A gente sabe que ele deve apresentar provavelmente uma versão parecida com o Dubai Pro, porque não faz muito tempo, então não tem muito tempo para fazer evoluções tão expressivas, mas eu acredito que ele deve trazer uma versão mais lapidada. Indo para os possíveis destinos do Gurila, esse aqui é o calendário, esse é o show que ele optou por não ir mais, né, na Polônia. E eu queria falar um pouco sobre quais podem ser os seus eventuais destinos. Ele falou que pretende competir perto ali, né, de Dubai. E de cara, eu tinha descartado uma competição nos Estados Unidos, porque seria o destino mais longe. Vim aqui no site de viagens e aqui, ó, para Polônia tá dando cerca de 9 horas, né? E qual o destino que seria mais perto, né, próximo desse mesmo tempo de distância, seria a Itália, que tá dando aqui 9 horas e 27 minutos, lembrando que isso é um site, então um site de falar sobre viagens, então pode ser que as informações não sejam 100% precisas, mas é o destino mais próximo, né? São 9 horas de viagem, bem próximo ali do que era para ser na Polônia. Existem alguns outros destinos, como por exemplo Londres, que aí cerca de 10 horas de viagem, que ó, são 10 horas de viagem.
o que também não é tão distante. A gente também tem um show na França, que são 10 horas também. E eu tinha imaginado que talvez o destino dele não pudesse ser os Estados Unidos, afinal são 16 horas. Das possibilidades que estão aqui no calendário da IFBB Pro League, eu imaginei, poxa, é o destino mais longe. Mas levando em consideração que faltam poucas semanas, praticamente 4 semanas para o Mr. Olympia, são poucos os destinos, talvez não faça sentido ele, por exemplo, viajar para a Itália, né, sair de Dubai para a Itália e depois competir ali, de repente consegue a vitória, aí volta para Dubai para depois ir para os Estados Unidos, ou compete na Itália, vence e depois viaja para os Estados Unidos para competir no Mr. Olympia, que já seria na semana na semana seguinte. Eu pensei então que os Estados Unidos pode ser sim um destino logístico e econômico interessante, porque imaginem, ele compete num show, por exemplo, no Legion, um exemplo, que acontece em Nevada, né, em Las Vegas, ali tudo perto, e aí, por exemplo, ele vem no Legend, né, que é Dubai para os Estados Unidos, que é o destino que direto são 16 horas, então seria o destino mais longe, digamos assim. Só que se de repente ele vence o Legend, ele fica ali uma semana nos Estados Unidos, já ali perto em Nevada, né? Tipo, ele já tá em Nevada, o Mr. Olympia acontece em Las Vegas. Então ele fica ali 1-2 semanas nos Estados Unidos e então compete no Mr. Olympia. Eu tô levando isso em consideração, que ele tem o desejo e ele tem em mente que ele quer buscar a vaga para o Mr. Olympia. Então, pensando na logística e no quanto pode custar, eu imagino que talvez seja mais interessante ele ir direto para os Estados Unidos. Se de repente ele vence, ele pode até em outros campeonatos, eu acho que antes do Mr. Olympia deve ter uns 2, pelo menos, campeonatos aí nos Estados Unidos. Então eu imagino que pode ser interessante para ele ir para os Estados Unidos, porque se de repente ele consegue a vaga, ele já tá lá, né? Eu não sei se ele tem o visto norte-americano, então isso também é se ele não tiver, sem chance, realmente aí não tem nem como ele ir pro Mr. Olympia, então realmente talvez ele vá competir na Itália para de repente mais se testar, para saber, né, na Europa, enfim. Então acho que um destino interessante para ele seja ir para os Estados Unidos, que aí ele compete, se de repente consegue a vaga, ele já tá lá. Então eu imagino que deve ser mais barato do que sair de Dubai, ir para a Europa, da Europa ir para os Estados Unidos, enfim. Seria o mesmo tempo fora de casa, né? Ou pior, né? Sai de Dubai, vai para a Europa, da Europa volta para Dubai para depois ir para os Estados Unidos competir no Mr. Olympia. Eu imagino que são opções mais caras, né? E mais complexas. Então, apesar da gente estar no mesmo time, fazer parte do time da Adaptogen, não tenho ainda informações, ele vai revelar logo aí no canal da Adaptogen, então se inscreva lá para vocês ficarem de olho. Mas uma coisa é fato, o Júlio Gorilla tem evoluído, né? Vamos ver como que vai ser essa primeira competição dele 100% com o Jalin, né? Sem o Pacholok, que em Dubai meio que o Pacho ainda estava ali de olho, estava acompanhando até onde a gente sabe, mas vamos ver como que vai funcionar isso, né? Então, físico do Júlio Gorilla, muito bem, muito denso, uma ótima condição. Eu acredito que escolhendo um show interessante, escolhendo um line-up bom, ele tem plenas condições ali de brigar por uma qualificação. Lembrando que ele já chegou muito perto de vencer um Pro Show, então a gente não tá falando de algo que ele nunca vivenciou, né? Indo para a próxima notícia, vamos falar sobre Everton Costa, que fez uma aula de pose com o Lucas Coelho, né? O cara é malandro das poses, então o Everton Costa acertou muito bem. E olha só isso aqui, rapaziada. Olha essa pose do Everton, isso aqui faz 4 semanas, né, ele fazendo um duplo bíceps, né, um ótimo físico, sem dúvidas, mas olha a diferença que faz a execução de uma pose de uma forma mais agradável. Olha esse físico, olha, esse cara aqui, beleza, um ótimo físico, mas olha esse cara, óbvio, né, que aqui tem a diferença também de condicionamento, né, então isso, querendo ou não, a cintura dele tá mais fina aqui nessas fotos, mas, cara, olha como as poses fazem muita diferença. Então, você, atleta que não treina poses,
que não tá se dedicando aí nessa arte, cara, por favor, comecem a levar isso mais a sério. Lembrando que ele tá qualificado, né, pro Mr. Olympia, então ele é um cara que daqui a pouquinho vai estar lá pousando em Las Vegas. E, cara, eu gostaria muito de falar desse cara, né? E curiosamente vamos ter dois caras do Acre nesse Mr. Olympia, né? Que é o Ramon e o Everton. E eu acho muito interessante que poucas pessoas têm falado, né, do Everton, mas ele é um cara que pode surpreender. Tem um ótimo físico, tem uma boa linha, né? Tá chegando muito seco, como a gente viu aqui nessas fotos. Essa é a foto mais atual que nós temos dele. E, cara, olha, é uma cintura bem amarrada, ele tem um bom vácuo, tem boas pernas, ele tem um físico muito completo, a verdade é essa, né? Então eu acho que ele pode, cara, surpreender, pode deixar aí alguns atletas conhecidos para trás. Então, ó, fiquem de olho no Everton, que ele pode surpreender e o cara tá pegando a malandragem das poses. Então é um cara que vai chegar com físico muito bom, vai chegar com bom volume, com bom condicionamento e posando bem. Então fiquem de olho nesse cara, que ele pode ser bem letal, pode deixar alguns caras conhecidos, inclusive brasileiros conhecidos, para trás, né? Então é um cara que eu tô muito curioso para ver como que vai ser no Mr. Olympia, e ele indo muito bem, vai ser uma virada de chave, sem dúvidas, para a carreira desse cara que merece bastante. Falando aqui do Had, recentemente, né, ele postou esse vídeo fazendo um drop set muito pesado, afundando até o talo. Eu não sei exatamente se essas anilhas são de 10 ou de 20. Eu sei que o Had tem a capacidade de agachar com esse peso, inclusive mais. Então, eu acredito que pode ser sim anilhas de 20. O que é algo muito pesado, algo muito impressionante. E eu acho engraçado como que algumas pessoas têm descartado o Had da briga pelo título. Inclusive, muitas pessoas colocam ele em terceiro, até em quarto, né? Perdendo, né, para Derek, Dauda e Andrew Jack. Eu tô vendo bastante gente fazendo esse tipo de previsão. E, cara, a verdade é que o Had, ele perdeu por pouco no Mr. Olympia 2023. Como personalidade, como o que a gente vê ele não é um cara assim que, vamos dizer assim, que muitas pessoas se apaixonam pelo cara, né? A não ser os próprios iranianos, né? Que são apaixonados pelo cara, que idolatram o cara. Mas a verdade é que ele é um excelente atleta e ele pode, cara, eu não duvidaria, de repente ele vencendo novamente, né? Óbvio que eu preferia um Derek chegando melhor, mais impressionante ainda do que o último ano e vencendo novamente. Mas, cara, o Had é um cara pra gente ficar de olho, não dá pra descartar ele. Um cara como esse, a gente nunca pode esquecer e a gente nunca pode subestimar, pois ele pode aí surpreender. E eu acredito, né, que ele deve ficar ali no top 2, mas eu não vejo ele perdendo pro Dauda e pro Andrew, que são caras, vamos dizer assim, menos consistentes que o Had. Então, ele ainda é o cara mais seco do Mr. Olympia, é o cara que tem uma densidade absurda. Então, se esses caras quiserem vencê-lo, vão ter que trampar. Essas então são as notícias que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a opinião do que vocês acharam, do que vocês estão achando dos vídeos. E hoje à noite vai sair mais um vídeo onde eu vou falar todas as competições desse final de semana, da IFBB Pro League e as competições da NPC que vão rolar no Brasil. Então fiquem de olhos, vai ser um quadro novo, então espero que vocês gostem e vejo vocês mais tarde. Valeu e até mais.